existia um reino chamado Tronxva. Nome difícil. Mas esse reino foi destruído por um vilão. Fica complicado falar isso na sinopse, mas ok, vamos lá. Esse reino foi descobrido por um vilão que é a cópia do protagonista. O vilão se chama Suzuki Takahashi. O protagonista se chama Jack Yamazaki. Ou Sanemi Yamazaki. Acho que o personagem está pensando. O rei do reino se chamava Nokiva, no qual é o nome de uma cidade atual do planeta em que eles moram, Saturno B-133. Já falei que boa parte das sinopses que eu recebo aqui não sabem usar o termo no qual. É conjunção isso aqui? Enfim, no qual, na qual, enfim. Esse protagonista conhece outras 3 pessoas, no qual, novamente, eles se tornam amigos. Isso aqui entra bem no caso que eu acabei de falar. Eu tava fazendo a propaganda ali, né, do Jornada do Mangaka BR, e eu comento sobre qual que é o primeiro estágio que um autor tem. É ter ideias. E a partir dessas ideias você precisa transformá-las numa história, e aí a partir de transformar isso numa história você precisa desenvolver um roteiro, desenvolver os personagens, etc. E aí sim, de fato, poder começar o seu mangá. Esse autor aqui eu sinto que ele está nessa fase de ideias. A gente tem aqui o nome de alguns personagens e a gente tem aqui um conceito da história. A gente não tem de fato qual que é o objetivo do personagem, por exemplo. Você fala, o objetivo do personagem é derrotar o vilão. Tá, esse é o objetivo de literalmente qualquer personagem, qualquer história, é derrotar o vilão, seja esse vilão o que for. O que eu estou dizendo aqui é, o que esse personagem quer? Quem é ele? Por que ele faz o que faz? Por que ele entrou nessa jornada? Por que o vilão é uma cópia do protagonista? Quem fez isso? Com qual objetivo? Qual é o objetivo do vilão? Por que ele destruiu esse reino? Sabe? Então são aquelas várias perguntas que é o estágio inicial para a gente começar a transformar ideias em história. E é o que eu falo exatamente lá no início do curso do Jornada do Mangaka BR. Como que a gente transforma ideias em história? Como que a gente organiza essas ideias e começa a transformar essas ideias numa história? Porque aqui a gente tem uma certa conjunção de personagens. A gente tem só uma ficha técnica de tal personagem é o protagonista e o nome dele é esse. Tal personagem é o vilão, ele é assim e o nome dele é esse. Tal personagem é o rei, é assim e o nome dele é esse. Mas até aí a gente tem uma ficha corrida de personagem, a gente não tem uma história ainda, nesse caso aqui. Talvez o autor tenha uma história aqui, talvez, mas ela não foi apresentada a esse princípio. Então o que eu digo aqui pega o que você tem desses personagens, o que você tem criado desse universo até agora, e começa a perguntar os porquês de cada coisa. Depois que você responder os porquês, começa a perguntar os comos de cada coisa. Então vamos lá. O vilão destruiu o reino. Por que ele destruiu esse reino? Aí beleza, ele responde porque ele destruiu esse reino porque ele foi mandado pela pessoa que criou ele. Por que a pessoa que criou ele e mandou ele destruir o reino? Foi por causa disso. E aí, depois que você tiver todas essas respostas, você já tem muito bem uma conjuntura ali da história, das razões dos personagens fazerem aquelas coisas. Aí você pode começar a pensar nos comos que eles fizeram. Então, como que esse vilão destruiu o reino? Aí você vai realmente escrever o como foi feito isso. Como que o criador desse vilão clonou o protagonista? Aí você vai distinguir. E aí você vai criando a mitologia da sua história, no sentido de que o vilão destruiu o reino a partir de um poder que ele herdou de não sei onde, que ele tirou, porque o cara que criou ele tirou esse poder do protagonista, ele clonou o protagonista porque o protagonista tinha esse poder, e aí ele usou certo tipo de tecnologia ali, não tem magia, tem tecnologia na história. Então você vai criando o contexto ali pelo qual a história acontece. Se o cara é uma cópia, ele é uma cópia no sentido de, novamente, uma cópia astral, é um negócio meio mágico, ou não, um negócio mais ficção científica, então ele literalmente é um clone. Aí você vai para as perguntas. Como que esse cara teve acesso ao protagonista? Né? Por que ele clonou o protagonista? E aí, quando você responde o porquê, o motivo, você responde o como que ele teve acesso ao protagonista para isso. E por aí vai. Então, sempre respondendo para cada personagem que você criar, faça a pergunta por que e como para tudo. Tudo que você pensar na sua história, toda a ideia que você tiver, pergunte por que e como, por que e como, por que e como. E assim você vai ter uma história muito mais construída, muito mais definida ali. Então, pensei numa cena que o personagem vai salvar, sei lá, um outro personagem está caindo de um barranco. Por que ele vai salvar esse outro personagem? Porque o personagem, sei lá, é amigo dele, etc. Tá. Por que eles são amigos? E aí, por que eles são amigos? Como que eles ficaram amigos? Sabe?
E aí você tem a narração de como que isso aconteceu. O porquê pode ser porque eles têm coisas em comum. O como eles se conheceram já é a narração de fato do que aconteceu. Então por isso que eu falo, os porquês delimitam os objetivos que vão ser traçados na história, e enquanto os como são a narração em si, são aquilo que vai acontecer de fato na história. E fazendo isso, você dá um passo muito grande entre as ideias e ter a construção de uma história de fato. E a partir do momento que você tem uma construção de uma história de fato, aí você vai pensar em falas e você vai começar a pensar em como colocar isso de fato no papel ali, em ângulo de cena, em posição de quadro, em posição de balão, e aí são vários detalhes técnicos. E só para deixar claro, toda essa jornada tem explicada detalhadamente no Jornada do Mangaka BR, link aqui na descrição de novo.